A Rússia pode aniquilar Bruxelas em 15 minutos e transformá-la em um estacionamento. Então aí está, tanto para o buffer. Não, a questão é obviamente sobre não ter uma entidade terrorista literalmente na sua fronteira. Então, de acordo com a OTAN, sim, como já afirmei, você pode me citar dizendo isso sem parar por vários anos. Os Estados Unidos, ou seja, o Ocidente combinado, perderam a corrida armamentista. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies, and today Olá, pessoal. Aqui é Pascal do Neutrality Studies. E hoje estou conversando com Andrei Martyanov, um dos mais brilhantes analistas militares que tem contrariado grande parte da propaganda de guerra ocidental em seu blog e no YouTube nos últimos anos. Andrei também é autor de vários livros, entre eles America's Final War, Disintegration, Indicators of the Coming American Collapse, e por último, mas não menos importante, Losing Military Supremacy, The Myopia of American Strategic Planning. E ele tem mais livros por aí, na verdade. E deixe-me acrescentar mais uma palavra, que é que no blog de Andrei, chamado Reminiscence of the Future, no Blogspot, ele apresenta uma das citações mais sábias que já li. Se você deseja paz, então prepare vinho. E eu levo essas coisas muito a sério. Então, Andrei, acho que você está dizendo coisas muito sábias. Porque armas não são o caminho para a paz. Não, não, não. Jack Daniels, por outro lado, é. Você pode nos contar, antes de mais nada, um pouco sobre sua própria história? Porque, pelo que entendi, você nasceu em Baku, na antiga União Soviética, e depois também foi oficial da Marinha. Agora você é um analista militar baseado nos Estados Unidos. Qual é a sua história? Bem, minha história é muito simples. Nasci numa família, essencialmente, de pessoas ligadas à Marinha Soviética e às Forças Armadas. Meu pai era, na verdade, uma figura bastante significativa no complexo militar industrial, especialmente quando estava relacionado à nossa localização quando nos mudamos de Baku para Sevastopol, por exemplo. Então eu estava sempre por perto. Meu avô adotivo, ambos os meus avós foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Uma história bastante comum, na verdade. Então todos eles eram, você sabe, pessoas militares. Então sim, eu fui para a Academia Naval, estudei lá por 5 anos e me formei com um diploma em uma especialização bastante interessante para submarinos de energia nuclear estratégica. Fui servir no que na época era chamado de Unidades Navais da Guarda de Fronteira do KGB, da URSS, que é essencialmente mal interpretado como a guarda costeira, porque são chamados de guarda costeira, mas naquela época era uma marinha por si só, essencialmente muito mais militarista do que, por exemplo, a guarda costeira nos Estados Unidos ou em outros lugares, nesse caso. E então, sim, servi até 1990. E depois disso, bem, a União Soviética colapsou. E de repente nos encontramos basicamente em uma situação de guerra civil, revolucionária e acalorada. Quando tivemos a chance de essencialmente começar um negócio com os Estados Unidos. Então viajamos para os Estados Unidos e simplesmente ficamos porque a Rússia também estava se desintegrando e não havia lugar para nós. Foi assim que, essencialmente, nos estabelecemos nos Estados Unidos. O resto é história, realmente. E eu provavelmente estaria fazendo o que estava fazendo naquela época. Você sabe, todos os tipos de assuntos de engenharia, incluindo a aeroespacial comercial nos Estados Unidos. Mas depois da situação com a Ucrânia em 2014, ficou muito claro que estávamos no caminho para um grande confronto geopolítico. A escala disso é ainda maior, falando em termos de consequências, do que a Segunda Guerra Mundial. Apesar do fato de que a Segunda Guerra Mundial foi muito mais sangrenta, é claro. E então sim, eu comecei basicamente, escrevi uma série de posts no meu blog e chamei de Total Recall, onde tive que relembrar meu histórico militar, o que eu sabia e o que aprendi.
Além disso, você tem que se tornar um autodidata se quiser progredir nesta área, especialmente no Ocidente, porque a forma como a geopolítica, ou o que quer que passe por isso, é um campo de estudo bastante curioso, digamos assim. Let's put it this way, field of study, okay? This is Isso está cheio de pessoas que não têm absolutamente nada a ver, você sabe, em falar sobre questões de poder militar e equilíbrio de poder. E quando você olha para o que estava acontecendo com os Estados Unidos, especialmente após o 11 de setembro, você veria que o país que você conhecia estava simplesmente desaparecendo. Era como areia escorrendo pelos seus dedos, sabe? E então, de repente, você se encontra com a administração Obama, e depois temos, obviamente, o primeiro mandato de Trump, e então, a administração Biden. O país está literalmente destruído, basicamente de dentro para fora. E você sabe, desde 2014 comecei meu blog, comecei a escrever, porque o que estava acontecendo era absolutamente desconcertante. what was happening was absolutely mind-boggling. And one of the things which absolutely E uma das coisas que me deixou absolutamente pasmo foi a falta de profissionalismo e o analfabetismo da maioria da chamada elite intelectual nos Estados Unidos. Essas pessoas eram simplesmente loucas, absolutamente analfabetas. Eles são ignorantes, eles não entendiam com o que estavam lidando. O fato é que fiz minha carreira como analista militar e político emitindo alertas. Tenho emitido alertas sem parar desde 2014 na esfera pública. E, infelizmente, meus alertas se tornaram realidade. Algumas pessoas dizem, oh, como você sabia disso? É fácil saber quando você tem as ferramentas para lidar com essa questão. E é isso que estou fazendo. to deal with this issue, and that's what I'm doing, you know? May I ask you? I mean, other people who Sabe, posso perguntar? Quero dizer, outras pessoas que emitiram avisos e cujas previsões se concretizaram foram pessoas como John Mearsheimer, Jack Matlock ou George Kennan, que todos, especialmente quando se trata da Rússia, disseram que isso vai acabar em lágrimas muito, muito horríveis se você continuar empurrando a OTAN em direção à fronteira russa. Sim. Uma das coisas aqui é que eles usam um certo conjunto de ferramentas analíticas, ou uma teoria como a teoria do realismo, da SRI, dizendo, veja, além disso, eles ouvem o que a Rússia realmente diz. Eles ouvem o que os políticos russos dizem e deduzem daí o que é politicamente possível ou não sem entrar em guerra. Que conjunto de ferramentas você está usando para analisar a situação? What toolkit are you using in order to analyze the situation? Well, I immediately will have to obviously Bem, eu imediatamente tenho que, obviamente, corrigir um pouco. John Mearsheimer escreveu em 2014, eu entendo de onde ele vem, mas ele não é um realista, ou o que quer que passe sob o termo realista, você sabe, o jogo de semântica. Ele estava escrevendo sobre a Rússia como um estado em declínio. O que, claro, eu tenho um problema porque minhas previsões foram baseadas especificamente nas questões que eu conheço. O poder militar, a principal ferramenta, é a correlação de forças e meios, que são a primeira derivada de uma economia industrialmente avançada e altamente desenvolvida. advanced and highly advanced economy. So when you talk about, for example, American economic, Então, quando você fala sobre, por exemplo, a economia americana, que é usada, aliás, eu tenho ali, sabe, veja o livro do Mearsheimer, não está atrás de você? Não, não é ele, é azul. Então, sim, o liberal, seja o que for, as ilusões e coisas dessa natureza. Quero dizer, essas pessoas não entendem que são produtos do sistema educacional americano, que persegue essa ideia fantasiosa de que, de alguma forma, os mercados financeiros são a economia real, o que eles não são. E isso vem com meu histórico em engenharia militar, porque eu entendo como os sistemas de armas são criados, que tipo de P&D é investido nisso, que tipo de indústrias estão realmente ligadas a isso. Porque esse é o principal conjunto de ferramentas. and that's the main toolkit. It's obviously very difficult to explain it in a É obviamente muito difícil explicar isso em poucas palavras, por exemplo, dentro dos limites de tempo de uma entrevista bastante curta. Mas a questão é que você tem que olhar para os tangíveis. Então, sim, obviamente as finanças são importantes, como o sangue que alimenta o corpo, por assim dizer, da economia. Mas o que importa são os tangíveis. Começando pela coisa simples, que é chamada de SINC, Índice Composto de Capacidade Nacional, que inclui 6 parâmetros que vão desde a produção de aço
até o potencial de mobilização. Mas o mais importante são aqueles de Geoffrey Barnett, para não ser confundido com o incomparável Corelli Barnett, sem relação alguma, que em 1992 postulou aqueles 14 pontos. Geoffrey Barnett, not to be mistaken with the incomparable Corelli Barnett, no relation whatsoever, who in 1992 posited those 14 points on the why, for example, West is leading the world, not anymore. Sobre por que, por exemplo, o Ocidente está liderando o mundo. Não mais. E desses 14 pontos que ele descreveu, quais são os principais critérios para definir o que é essencialmente vantagem e liderança? Desses 14 pontos, 12 estão relacionados à capacidade industrial real, variando de coisas como a produção da maioria dos bens acabados, indústrias aeroespaciais, sistemas de armas e coisas dessa natureza, até nossa P&D mais avançada, ciência fundamental e coisas dessa natureza. E apenas um ponto é sobre eles possuírem e controlarem o sistema financeiro do mundo, o que eles já não controlam. E então, é claro, esse ponto curioso sobre exercer autoridade moral e liderança moral, que também foram completamente perdidos. E assim, quando você olha para isso, notavelmente, essas coisas de Barnett chegam extremamente perto do que, por exemplo, os marxistas, e não os marxistas vulgares, mas especialmente os marxistas transmutados pela economia de Stalin, por exemplo, estavam basicamente pregando. Sabe de uma coisa? Você tem que construir a indústria real. Quer jogar uma geopolítica aplicada séria de verdade? Então você tem que construir um complexo militar e industrial real, que produza armas mortalmente eficazes que funcionem. É por isso que quando você lê, tipo Edward Luttwak, você começa a rir, simplesmente porque é amador, basicamente, sabe, falando sobre algumas coisas que, claro, não estão lá. E quando você sabe e entende, isso é, sim, essa é minha vantagem profissional sobre muitas pessoas, quando você entende o que entra no design dos sistemas de armas mais avançados. Então, se você... deixe-me dar minha especialização ao me formar na Academia Naval. Especialista em navegação giro-inercial e complexos dos sistemas de mísseis estratégicos navais, que na época eram Delta 1, Delta 2, Projeto MEB e BD, submarinos de mísseis estratégicos. E você sabe, depois disso, obviamente você tem a escolha de servir em submarinos ou submarinos de ataque rápido, ou eu escolhi ir para a guarda de fronteira. Então, quando você entende isso, e já sabe, por exemplo, o que estava acontecendo na União Soviética em termos de tecnologia militar em meados dos anos 80, você olha para aquelas coisas que foram escritas e ditas no Ocidente e ri. Quero dizer, essas pessoas basicamente não têm ideia do que estão falando. Então, posso perguntar, um dos maiores problemas que acho que o Ocidente colocou, e que todos começaram a repetir, é que a Rússia era um posto de gasolina disfarçado de país. Mas ao mesmo tempo, as pessoas que falam sobre usar o USD e cortar a Rússia dos mercados financeiros mundiais, pensando que isso arruinará o aparato de guerra da Rússia, não entendem que a Rússia é capaz de extrair da Ucrânia todos os minerais de que precisa do seu próprio solo, transportá-los, transformá-los em sistemas de armas e transportá-los. Eles então têm seu próprio exército, que usa o rublo e é completamente autossuficiente e capaz de travar guerra. É mais ou menos disso que você está falando? Sim, todas essas pessoas não têm ideia. E o fato é que elas ainda, um truque bônus, são muito analfabetas. E especialmente quando você olha intensamente em relação à Rússia, eu uso esse termo, solzhenitsinificadas. A história soviética e russa foi solzhenitsinificada a ponto de completa absurdidade, onde as pessoas nem entendem que matematicamente é impossível. Tipo, você sabe essa afirmação idiota de 60 milhões de pessoas mortas? Sabe, como na Segunda Guerra Mundial? Bem, então eu não deveria estar sentado aqui, sabe, se 60 milhões de pessoas tivessem sido mortas. É matemática básica. Mas você tem essas pessoas surgindo constantemente, criando essas ilusões,
especialmente quando você olha para o movimento dissidente da União Soviética e da Rússia e todos esses chamados especialistas russos. Só porque eles podem falar russo, eles não são especialistas, não são estudiosos, não entendem a primeira coisa sobre a economia real e, claro, não entendem nada sobre a Rússia moderna. And of course, they don't understand anything about modern Russia. But these are the type of the people which are all over the... Mas esse é o tipo de pessoas que estão por toda parte no estabelecimento dos Dazuens. Como resultado, vemos aonde tudo isso levou. Basicamente, falando sobre tudo isso, porque eles são pessoas de uma nota só, pensaram que de alguma forma a União Soviética colapsou por causa da guerra no Afeganistão, que aliás, a União Soviética não perdeu. E de alguma forma, por algum motivo, eles acham que foi devido à Guerra Fria e à intromissão do Ocidente. Não, não tem nada a ver com isso. A União Soviética implodiu devido aos seus próprios problemas estruturais, especialmente problemas étnicos e a manutenção de seu império, que exigiu tanto esforço e despesa. E a despesa foi principalmente suportada pelo povo russo. Então, o que posso dizer? Você tem que... Essas pessoas não têm, como já afirmei. Meu último livro é sobre isso. É Echo Chamber. Essas são pessoas que não gostam de mais notícias. Elas não conseguem enfrentá-las, porque, sendo covardes, a maioria delas, o colapso de seu mundo confortável, acolhedor, semelhante a uma câmara de eco. Bem, na realidade, você viu o que aconteceu com os Estados Unidos, como o país foi essencialmente levado à ruína, desindustrializado e sempre foi grosseiramente superestimado como uma potência militar. E agora temos o que temos, e temos a mudança tectônica de proporção histórica, uma mudança de paradigma de uma vez em meio milênio, se preferir. E essas pessoas ainda não entendem o que as atingiu, e não conseguem. Quem você acha que são as pessoas que entenderam isso corretamente? Quando falo de pessoas do passado, como George Kennan, ou alguém que ainda está por aí, Jack Matlock, o último embaixador dos Estados Unidos na União Soviética, Jack Matlock, sim. Eles entenderam a Rússia corretamente. E depois deles veio esse vácuo, além dessa câmara de eco, que apenas aumenta essa percepção, esse desejo de perceber a Rússia como uma potência média derrotada. Sim. Jack Matlock é um dos poucos que realmente entendeu isso corretamente. George F. Kennan, você sabe, deixou obviamente memórias maravilhosas, você sabe, na virada do século, eu acredito. É algo maravilhosamente escrito, mas novamente, mesmo George F. Kennan não entendeu o impacto da era soviética. Ele não entendeu que se não fosse pela era soviética, essencialmente a União Soviética, a Rússia histórica, teria sido derrotada pelas forças unificadas da Europa, lideradas, obviamente, por Adolf Hitler e a Alemanha nazista. E quando as pessoas dizem, oh, Alemanha nazista, não, 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 não. Foi um assunto europeu por completo. Então, muitas pessoas esquecem que as forças do eixo incluíam, na verdade, forças romenas, finlandesas e italianas. Eles tinham as divisões da SS francesa, as divisões espanholas e assim por diante. Quando você olha para a história, como já afirmei, a única coisa em que a academia americana em geral é boa é em criar narrativas. Eles têm alguns fatos que justapõem para se encaixar na narrativa. Na realidade, se você conversar com um acadêmico americano médio especializado em Rússia, nenhum deles tem a capacidade de estabelecer causalidade. Alguns deles não fazem isso bem. Porque eles são pessoas selvagens e precisam, você sabe, são pagos pela USAID ou algo assim. Outros porque não são pessoas muito inteligentes. Você pode dar uma olhada no Sr. McFaul, Michael McFaul. Ele é um exemplo clássico da Academia de Stanford, por assim dizer. O cara é um com licença, idiota certificado. Mas aí está. Ele é o, você sabe, especialista em Rússia, dos Estados Unidos. O cara não conseguiria manter uma discussão com alguém que é devidamente educado sobre as questões que se relacionam com a história real. Não alguma, você sabe, besteira que ele, e novamente, é justaposição. Ele basicamente tem narrativas de pessoas que são essencialmente oposição e elementos marginais na Rússia.
E agora essas pessoas, por 3 anos, como foi lindamente escrito por Tolstói sobre Napoleão em Borodino, carregam o fardo da batalha, quando ele estava com medo, você sabe, como em um pesadelo ruim, quando o bandido se aproxima dele e está prestes a atingi-lo com força enorme. Mas em vez disso, sua mão fica mole e ele não consegue fazer nada. E o mesmo aqui. Esses caras literalmente pensaram que em 2022 poderiam, como dizem, se livrar do regime de Putin, pensando que os russos se levantariam porque seriam atingidos por sanções. Essas pessoas não têm ideia, lamento dizer. E agora, por 3 anos, eles viveram esse horror. Você sabe, para eles. Por quê? Por que você acha que é isso? Quero dizer, é o efeito Fukuyama? É a ideia de que o Ocidente venceu a Guerra Fria? É isso? É essa crença? Você também disse que a crença nos mercados financeiros é muito importante. Sim, é o efeito Fukuyama. E temos que voltar a Schumpeter, em seu famoso tratado de 1945, quando ele fala sobre as pessoas que geralmente não todas, mas a maioria dessas pessoas, são inempregáveis para qualquer tipo de trabalho intelectual ou físico produtivo. E como resultado, elas criam ambientes onde estabelecem seus próprios critérios para algo, como Edward Luttwak. Quer dizer, é engraçado. O cara provavelmente não conseguiria manter uma conversa com alguém que é realmente bem educado. Então você tem esse grupo de pessoas, a maioria delas, com todas, bem. E eu entendo que posso, você sabe, pisar no terreno de alguém, mas todas essas ciências falsas, como ciência política ou história, que são criadas a partir de suas, você sabe, ideação sobre democracia ou algo assim. E eles realmente acreditam nisso. Só para te dar um exemplo, a verdadeira história da Segunda Guerra Mundial foi reescrita pelos historiadores anglo-americanos. Foi pervertida a tal ponto que agora o Sr. Trump acredita que foi a Rússia, a União Soviética, que ajudou os Estados Unidos a derrotar as forças do eixo. Bem, é claro, a União Soviética e o Exército Vermelho ajudaram ao aniquilar 80% da crème de la crème das melhores forças que o eixo poderia lançar contra eles. Mas é isso que é, e você não pode mudar isso. A doença progrediu tanto que agora temos essas pessoas sem qualquer conhecimento sério, habilidades e coisas do tipo, que são necessárias para entender o conflito e a geopolítica do século XXI. E a base da geopolítica do século XXI, como sempre foi o caso, é o que se chama de equilíbrio de poder. O equilíbrio de poder é construído em torno da correlação de forças e meios. A correlação de forças e meios é a ciência ensinada a pessoas militares operacionais de nível estratégico real e sério. Envolve muita matemática e muitos dados verificáveis e claros sobre, por exemplo, as questões da indústria real e das armas que essa indústria produz. Caso contrário, o que você obtém? Você obtém o clássico digo, ou lixo entra, lixo sai. Esses modelos que eles criam são absolutamente lixo. Você pode descartá-los porque não funcionam, pois não têm as entradas corretas de que precisam. Eles não conseguem conviver com a realidade dessas entradas, porque isso quebra e destrói seu ponto de vista, suas narrativas. O que acontece, ou como a Rússia lida com o fato de que pessoas com esse tipo de entendimento estão nos comandos do poder nos Estados Unidos, ou pelo menos estavam, ou ainda estão? Porque de alguma forma você precisa de uma contraparte racional, certo? Mesmo em uma guerra, especialmente ao ter armas nucleares, você precisa de contrapartes racionais que possam escalar ou reduzir com base em decisões racionais. Mas o que você está dizendo é que as pessoas tomam decisões com base em uma análise completamente falha e sem sentido. Como o ator racional do outro lado lida com esse fato? Primeiro, há um certo círculo de pessoas nos Estados Unidos. Não podemos dizer que é necessariamente completamente profissional, mas certamente existem camadas no estabelecimento político e político-militar nos Estados Unidos que entendem o que está acontecendo.
Não sei se você tem Larry Johnson sobre isso, mas Larry dá uma excelente demonstração disso, quando, por exemplo, analistas da CIA vêm com coisas que contradizem a narrativa e os desejos políticos do estabelecimento político em Washington e dizem não, 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 não. Não é assim que funciona. Estes são os dados reais. E eles serão o quê? Basicamente serão mandados passear. Então há pessoas por aí que entendem isso. Por exemplo, nem todos, mas muitas pessoas no posto de coronel ou, digamos, general de brigada, que estão envolvidas no nível do Estado-Maior Conjunto e do Pentágono, planejamento operacional geral e questões de SE, inteligência, vigilância, reconhecimento. Eles conhecem essa história. E a história é tão condenatória, por exemplo, neste caso específico, para o governo Biden, para todas essas coisas, que eles podem ir e dizer isso. Mas muitos não fazem. Eles têm hipotecas, eles têm pensões a considerar, eles têm famílias e coisas assim. Então eles não podem sair, você sabe, dizer como pessoas de honra às vezes fazem. Aqui estão minhas insígnias, você sabe, mas isso é tudo besteira. Então, o que você tem? Você tem o secretário de defesa, que é quem? Lloyd Austin. Você sabe, o cara, o bebê da Raytheon. Você sabe, isso tudo, você sabe, volta para Eisenhower. É tão corrupto que você literalmente precisa que algo extraordinário aconteça para romper com isso. Tivemos esse tipo de ruptura, meio que, não é completa, com a eleição da administração Trump. E basicamente o que ele está fazendo agora, eu sei que 2 dias atrás, 75 mil dos burocratas de Washington, D.C. aceitaram a compra de suas posições. Mas precisam ir, sabe, porque este é o estado profundo. Essas pessoas querem o status quo. E eles acham que, de alguma forma, ao criar esse ilusionismo e, sabe, essa verborragia sobre as coisas indo bem, eles de alguma forma mudam sua realidade. Eles não mudam. E quando de repente você tem o resultado de 3 anos da Operação Militar Especial, quando você tem literalmente o acúmulo tecnológico absoluto das armas americanas e europeias, você vê por si mesmo a total falta de planejamento operacional, porque obviamente os ucranianos não planejam isso. Todas essas coisas são planejadas em Londres, são planejadas na verdade em Ramstein, e são planejadas por americanos e britânicos. E você pode ver essa catástrofe que está se desenrolando. E você pode ver o que está acontecendo. E essas pessoas, eu entendo a posição delas. Elas não podem mais negar sua realidade. E se não a entendem racionalmente, pelo menos podem senti-la. E muitos realmente a sentem. Mas, novamente, quando você tem sociopatas como Blinken ou Sullivan, sabe, esses caras com diplomas em direito, advogados que deveriam continuar a praticar, sabe, seja lá o que for, casos de lesões automotivas no estado de Nova York, eles são literalmente tão incompetentes. Além disso, são sociopatas. Eles podem sair e mentir na sua cara. Sim, eles fazem. Eles fazem. Quero dizer, uma das coisas mais horríveis que já vi é Blinken em frente a um cemitério na Ucrânia, lamentando todas essas pessoas jovens e mortas que ele enviou para esses túmulos. É como se você pudesse ter evitado isso. E as pessoas têm gritado isso a plenos pulmões, mas não são ouvidas. Este é um grande momento de acerto de contas para os Estados Unidos e ainda mais para a Europa, o Ocidente coletivo, certo? Este é o momento em que eles têm que enfrentar seus problemas internos. E há um paralelo com a forma como a União Soviética teve que lidar com seus problemas internos nos anos 1980. Você vê algum paralelo ou não? Muito provisório, eu diria. Você sabe, a União Soviética tinha questões totalmente diferentes, sabe, arruinando-a, se você quiser. Sem mencionar, é claro, o único paralelo, que eu diria, são as elites totalmente corruptas. Mas o topo do Partido Comunista, digamos o topo do Comitê Central e coisa assim, e aquelas elites de Moscou, queriam vender a União Soviética. Eles queriam basicamente apropriar-se daqueles enormes tesouros que estavam lá, sabe? E queriam se integrar ao Ocidente combinado. Em termos de corrupção e ignorância das elites, sim, há alguns paralelos.
porque basicamente as elites do Ocidente combinado estão em completa decomposição em termos humanos e, você sabe, acadêmicos. Eles são tão ultrapassados. A maioria deles é. Se você olhar para eles, eles não são pessoas normais, essencialmente, sabe? Olhe atentamente para von der Leyen, Baerbock ou Macron. E é um show de horrores, certo? Vamos colocar dessa forma. E quando você olha atentamente para a academia e aqueles ideólogos, sim, há Fukuyamas 2.0, 3.0, de todos os tipos, sabe? Aqueles André Bernard Levis, e sabe? Aquelas pessoas que são criminosos de guerra, por falta de uma palavra melhor, sabe? É isso que eles são. Então, quando você olha para isso, não há como eles se corrigirem. Acabou. Nos Estados Unidos, você ainda poderia ter Trump. Ele é bom? Não. Ele é o melhor resultado possível? Não. Mas pelo menos, ele representa alguma mudança, uma mudança radical em termos. A Europa está acabada. Acabou para a Europa. E quando as pessoas dizem, por exemplo, é aí que eu discordo de Douglas McGregor, por exemplo, que sim, eles podem mudar, por exemplo, sua liderança política se você quiser, certo? De alguma forma, o AfD, alternativa para a Alemanha, sabe, ou algum outro, sabe, o pessoal de Le Pen chega ao poder na França. Nada vai mudar em termos do estado da Europa Ocidental, que primeiro, está desprovida de sua energia. E em segundo lugar, por exemplo, quando falamos sobre a russofobia, por exemplo, é um estado natural para a maioria da população europeia. Simples assim. Os americanos são diferentes. Por exemplo, eu moro na América. Sou americano, um cidadão dos Estados Unidos. Eu me torno, você sabe, um deles, sabe? Meus vizinhos me tratam como, você sabe, americano, meu amigo, sabe? Só para te dar um exemplo. Na Europa, você não pode fazer isso. Sabe, eu sempre serei russo para eles e um cara suspeito para a maioria deles. Não todos. Não estou dizendo que os europeus são todos assim, mas a maioria é. E o corpo de evidências para isso é esmagador. Estão bem documentado. Isso é o que muitas pessoas não entendem. E essa é a diferença. E quando você olha para o estado econômico da Europa, é isso que você vê agora. Há muitas coisas acontecendo lá. That's what you get now. There's a lot of things going on there. It is. I couldn't agree more. Eu não poderia concordar mais. Mas tenho uma pergunta sobre esse termo, porque recentemente me ocorreu que talvez tenhamos nomeado errado, pois russofobia implica medo da Rússia. E o que estou começando a perceber é que não há medo. Se houvesse medo, você não agiria assim. Você seria mais cuidadoso. É ódio. It is hate. Do not forget, Não se esqueça, nós russos, para muitas dessas pessoas, somos sub-humanos. Sempre fomos. Há novamente o paradoxo. Se você olhar atentamente, por exemplo, para as elites britânicas, ok, elas não são elites, este é o poço de consanguinidade, e esta é a coleção mais repugnante de pessoas. Mas quero dizer, eles olham para os russos como sub-humanos. Eles realmente acreditam nisso? Como podemos explicar isso? Porque, obviamente não é racismo. Temos a mesma cor de pele? O mesmo, isso é o mesmo, certo? Mesmo no continente. De onde isso vem? Where is it coming from? Bem, isso vem do fato de que, obviamente, não há como negar que vivemos em um mundo moldado pela civilização ocidental, que produziu uma contribuição enorme. Ela nos moldou em termos de cultura, arte e ciência. Vivemos nesta terra, pelo menos pelas leis de Newton. Newton nos deu o cálculo. Você apenas passa por isso, e é simplesmente enorme, enorme. A herança ocidental é enorme. Mas foi no século XX que o Ocidente cometeu suicídio total, primeiro gerando 2 guerras mundiais, que viram um nível sem precedentes de atrocidade e crueldade, com o massacre industrial de pessoas. Isso foi feito inicialmente como resultado de aspirações imperiais e, claro, arrogância nacional. E então a Segunda Guerra Mundial terminou, é claro, com uma teoria racial clara na qual, por exemplo, eslavos como eu eram considerados sub-humanos. Slavs like me, we were subhumans. It was beautifully and largely shared across the Europe. Foi amplamente e belamente compartilhado por toda a Europa. Ouça, os franceses, eles viveram muito bem.
Uma das coisas mais escandalosas sobre os franceses e o governo de Vichy, e como eles basicamente se renderam, foi o fato de que sim, por que eles se renderam? Bem, porque não havia uma razão real para morrer quando sabiam que seriam preservados como nação, sabe? E foram. Sabe, Paris não foi bombardeada nem nada. Hitler, pessoalmente, sabe, ordenou preservar Paris, sabe? O mesmo obviamente vale para Roma. Mas quando você olha para isso, sim, é isso. É tão simples quanto isso. O principal ponto da resistência francesa era cuspir e jogar coisas nas mulheres. Elas eram chamadas de francesas horizontais, que estavam namorando soldados e oficiais alemães durante a ocupação. Dating German soldiers and German officers during occupation. This is how far the French resistance. Assim, foi até onde a resistência francesa chegou. A França, ao mesmo tempo, produziu a 13ª Divisão Waffen-SS Charlemagne. E esses foram os caras que, junto com elementos da divisão SS Viking, estavam lutando até o fim defendendo o Reichstag em maio de 1945. Então aí está. Você não pode mudar isso. E então você tem essas pessoas que conhecem a França, e a França foi apenas um dos exemplos. Muitos espanhóis ainda se orgulham da Divisão Azul. O El País publicou recentemente um artigo sobre um dos aniversários em que essa divisão foi absolutamente destruída pelo Exército Vermelho. Eles estavam escrevendo sobre como eles revidaram, como foram heróis e coisas assim. É isso que é. Quero dizer, isso surgiu novamente há um ano, quando o Canadá homenageou um nazista ucraniano, certo? Esse tipo de sentimento, qualquer coisa anti-russa, é necessariamente boa, certo? Mesmo que seja nazista. Sim. Sim, então aí tá. O parlamento canadense, bem, isso foi essencialmente a manifestação ou a prova A do que é o Ocidente combinado. Sabe, tenho que admitir, até mesmo aqueles na mídia prostituta nos Estados Unidos notaram isso. Mas o resto do mundo estava tipo, sim, claro, tudo bem, sim, acontece. É um momento de ops. É tipo, tudo bem, tranquilo. Sim, upsi, sim, sim. Como você... Quero dizer, você está testemunhando isso de dentro de um ambiente tão capturado por todas essas narrativas. Como você evita pessoalmente essa dissonância cognitiva? Como você não pula pela janela quando lê todas essas coisas? Bem, eu tenho que ser profissional. Eu escrevo livros sobre isso, sabe? Então, quando vejo esse novo ponto de bifurcação, por assim dizer, eu saio e escrevo o livro, sabe? Na verdade, meu livro mais importante não é nenhum dos 3 que falamos. É o segundo livro, que se chama Uma Verdadeira Revolução nos Assuntos Militares. Minha editora estava implorando para mim, ela estava implorando, não use muita matemática, apenas não use matemática. E eu tive que, de certa forma, quero dizer, não há nada de errado em usar essa expressão. Simplificar um pouco, mas já estava feito. O que foi há 6 anos. Eu afirmei que acabou para o Ocidente. Eles perderam a corrida armamentista. Ponto. É tão simples quanto isso. É só que eles, e novamente, eles não fazem estratégia. Quando você olha para esse tipo de educação militar no Ocidente combinado, especialmente na Europa, é uma piada. Eles não têm oficiais realmente competentes lá. Você não pode, sabe? Então, quando você olha para isso, você pensa, meu Deus, o que eles estavam pensando? E você entende que eles estavam iludidos. E claro, movidos por, já estava sem, muito bem, sim, não é russofobia. E eles odeiam a Rússia. E odeiam por vários reasons. Isso tem... Quero dizer, eu estudo relações internacionais, certo? Eu tento entender como é que esse globo, que agora é composto por 8 bilhões de pessoas, se move. E parte de como ele se move é por meio desses países, esses coletivos de pessoas, interagindo uns com os outros. E uma coisa que eu vi na Segunda Guerra Mundial é que para os japoneses era tão difícil entender o que estava acontecendo na Europa que eles várias vezes completamente, totalmente, interpretaram mal o que estava acontecendo. E pelo menos 3 de seus gabinetes, entre 39 e 41, 42, colapsaram.
between the 39 and 42 collapsed because things in Europe happened like. Porque as coisas na Europa aconteceram assim. A princípio, eles pensaram tipo, estamos todos lutando contra a União Soviética e eles estavam se juntando a isso. Depois pensaram que agora é Roma, Berlim, Moscou, então Tóquio também se juntou em 41. E Matsuoka voltou e disse, tipo, grande vitória. Temos um pacto de neutralidade com a Rússia? Agora vamos pressionar coletivamente contra os americanos. E então veio Barbarossa, e eles ficaram perplexos. É tipo, é isso? E esses eram os melhores dos melhores na época, certo? Ou não os melhores dos melhores, mas as pessoas no poder. Então é como um mal-entendido, não ser capaz de compreender o que o outro está pensando. Isso está inerentemente embutido no sistema, ou não? Is that inherently baked into the system or not? Yeah, it's inherent in the system, yes. Sim, é inerente ao sistema. Sim, você definiu corretamente, porque, como já afirmei, a educação em humanidades nos Estados Unidos, por exemplo, é amplamente corrupta, especialmente quando se trata, por exemplo, de estudos russos, mas também está presente em outros campos. E há várias pessoas, incluindo, por exemplo, Daniel Larison, você sabe, seu discurso na história, ele escreve, ele era bastante famoso quando escrevia para The American Conservative. Ele está correto, e eu realmente o cito. Os americanos não conhecem o mundo exterior. E a Europa também não, aliás. E como resultado, você pode agradecer a isso pela corrupção do ensino superior quando se trata do campo das humanidades, das artes e letras, que se tornaram nada mais do que lavagem cerebral e idealização da propagação de narrativas. Idealization of narrative peddling, that's what it is. Narrative peddling. É isso que é. Venda de narrativas. Recentemente ouvi uma senhora. Ela ensina história e estratégia, entre aspas. Como você pode ensinar estratégia tendo um PhD em história? Eu não sei, mas ela ensina estratégia no US Naval War College. E o que posso dizer? Sarah Payne. Quando ouvi o que ela estava falando sobre a Rússia moderna, pensei, você só pode estar brincando comigo. Quero dizer, ela está presa em algum lugar entre 1982 e 89, e ela nem entende que o que ela produz é apenas... Ela disse que se o ditador Putin gastasse mais dinheiro, sabe, nas estradas em vez de suas armas sofisticadas. A propósito, sim, os sistemas de armas revolucionários que o Ocidente não possui. Eles dizem algo como, ela viu rodovias na Rússia recentemente. É como se a mulher nem entendesse do que está falando. Ela vive em algum outro universo alternativo. E então, claro, sim, você tem aquelas pessoas de todos aqueles lugares, você sabe, durante Berkeley, que é um buraco, a área de São Francisco ou de algum lugar, ou de eles pousam em, se conseguirem, eles pousam em Moscou. E sua primeira impressão é um choque cultural, porque Nova York parece, você sabe, o condado de Vancouver, você sabe, uma vila ou feira do condado. E eles vão para São Petersburgo, vão para Ekaterimburgo, vão para Sochi. Você tem que entender, eles experimentam dissonância cognitiva, que às vezes algumas pessoas se ajustam, mas para outras, seu mundo desmorona sobre elas, e elas desenvolvem ainda mais ódio. É o mesmo que, por exemplo, o caso dos ucranianos e russos. Para muitos europeus, uma das razões para o ódio, especialmente quando você olha para todas aquelas cidades e vilarejos britânicos ou França, até mesmo Paris, é toda a síndrome de Paris. Esse é o nome de um problema real. De acordo com esse fenômeno, especialmente turistas asiáticos imaginam Paris de uma forma, e quando chegam é como se cheirasse mal, as ruas estreitas, a Torre Eiffel parece nada, e eles ficam chocados. Mas tudo isso é dito sobre aqueles caras que chegam à Rússia. E então eles veem aquelas rodovias modernas, aqueles arranha-céus, uma cultura incrível. Não há dúvida de que sempre foi assim. E eles veem aquelas pessoas e veem como os russos vivem. Europeus. A Rússia está começando a viver melhor do que qualquer país europeu agora. Este é outro ponto. E acredite, há muitos europeus ofendidos que não aceitam bem quando eu digo a eles que vocês vão ficar pobres.
Não porque vocês não podem sustentar sua economia com os preços da energia que tem agora. E a Rússia não está mais vendendo isso. Os russos já tiveram, sabe? Então aí está. Deixe-os comprar por 3 vezes o preço. Então veja para onde tudo isso vai. Será a desindustrialização, e já está em andamento enquanto falamos. E isso é outra coisa. Nesse sentido, e eu concordo com você, o que a Europa vai sofrer nos próximos pelo menos 20 anos será um buraco que eles mesmos cavaram. Mas o buraco agora é tão profundo e tão estrutural que não há como escapar dele, certo? Você pode falar um pouco sobre a reação que estamos vendo agora? Estamos falando aqui, em 15 de fevereiro de 2025, e Donald Trump acabou de anunciar que teve uma ligação com Vladimir Putin e que ambos querem acabar com a guerra. Seu secretário de Estado e seu secretário de Defesa disseram que precisamos de paz. Paz é o que queremos. Paz é o que teremos. As mortes têm que acabar. Quero dizer, os americanos agora são os que estão forçando esse processo do lado ocidental. Não que os russos não tenham tentado, mas pelo menos agora, os americanos estão falando sobre isso. E os europeus estão chocados. Eles estão dizendo, tipo, você não pode tomar uma decisão assim sem nós, implementando-a sobre nós. Isso é bastante insano novamente. Qual é a sua impressão? É uma impressão muito simples. Eu já disse isso há muitos anos. A Europa não é o sujeito das relações internacionais. É um objeto. E não é só isso. Eles realmente não entendem quem são. E suas elites definitivamente não entendem. E sim, eles são almoço para os Estados Unidos. Sinto muito, os Estados Unidos também querem comer. Adivinha só? A Europa será, basta dar uma olhada, por exemplo, na Força Aérea Real dos Países Baixos. Eles terão seus F-35s empurrados goela abaixo. Depois qualquer arma americana de qualidade duvidosa, isso vai acontecer. E uma das razões pelas quais isso vai acontecer é porque eles também foram desindustrializados. E a qualidade também está caindo no que eles fazem. Há uma coisa muito interessante que parece não estar relacionada, mas tem tudo a ver com isso. Se você olhar para a América, com todas as suas falhas, e sim, enormes problemas, ela ainda permanece uma superpotência. Não é tão grande economicamente quanto os Estados Unidos gostam de pensar, mas ainda assim. E se você olhar atentamente para a edição de outubro de 2024 da revista Car and Driver nos Estados Unidos, que é a publicação automotiva mais respeitável, dos 25 mais vendidos nos Estados Unidos, não há um único carro europeu. Nenhum. Nem Mercedes, nem BMW, muito menos carros franceses e coisas do tipo. Todos, você sabe, americanos, obviamente japoneses, coreanos e por aí vai. Nenhum carro alemão ou de qualquer outro europeu. Isso te diz algo. E a América tem recursos. Não todos, mas tem. A Europa não. E essa é a frase, basicamente. E isso vai afetar, porque estamos na escala de Kardashev, você sabe, os tipos de civilizações, certo? Nós progredimos de provavelmente 0,2 no século XIX, início do século XX, para provavelmente 6 agora. E isso não é linear, é exponencial, certo? Então o 0,6 é algo como, você sabe, 20 ou mais vezes maior consumo de energia do que tínhamos até mesmo no início do século passado, e até mesmo no início deste século. Mas os europeus amam sua Greta Thunberg, então eles têm que viver com isso, como J.J. Wells lhes disse hoje. E eles mataram suas indústrias, literalmente. E quando você olha para a Itália, o que resta? Sim, os franceses ainda podem construir algumas coisas em Saint-Nazaire, como um porta-aviões inútil, talvez de vez em quando. E eles têm a Airbus, que é claro, conjunta. Os alemães têm a Siemens se conseguirem mantê-la, o que eu não acho. Então aí está. O que mais? Você acha, quer dizer, este é um processo longo, certo? É um processo que antecede a Segunda Guerra Mundial. Esse tipo de, na falta de um termo melhor, tornar-se um satélite de outra grande potência, sem perceber, enquanto se ilude pensando que é um parceiro igual só porque está sentado à mesma mesa. É tão fofo. Mas a forma como a Ucrânia, em algum momento, a realização vai afundar,
que eles nunca foram mais do que um campo de batalha e um fornecedor de mão de obra, certo? E um fornecedor de sangue por uma guerra por procuração. A forma como essa realização vai afundar em algum momento? Você acha que os europeus algum dia entenderão que eles também foram manipulados por mais de 80 anos? Ou a ignorância sobre a realidade é tão profunda que continuarão se iludindo mesmo nas próximas décadas? O que é engraçado, está acontecendo hoje em Weimar, nada menos. É como se não pudesse ser mais simbólico do que isso. Então eles se encontram em Weimar, Alemanha. A Europa já está entrando no nível de depravação e deslocalização econômica da República de Weimar. Vai ficar muito, muito pior. E os estímulos econômicos, obviamente, são críticos. Bem, para os intelectuais, seja lá o que entendemos por essa palavra, você pode meio que reavaliar sua vida. Mas para a maioria das pessoas, elas percebem a vida como uma combinação de estímulos externos, sendo os econômicos os mais importantes, certo? E quando você de repente tem, sabe, as pessoas não falam sobre isso, mas eu falei sobre isso no meu último vídeo. Meu coração sangra quando você entende que milhares de idosos no Reino Unido morreram congelados, certo? Quero dizer, que tipo de mundo é esse? Quero dizer, quando você tem pessoas, milhares, e algumas pessoas dizem que são 17 mil, o que é chocante. Quero dizer, se você tem um Estado que não consegue nem cuidar dos seus mais vulneráveis, sabe, que tipo de Estado você é? Você é de terceiro mundo. E sim, além disso, sabe, mas lugares turísticos, Londres é um buraco, essencialmente, sabe, assim como Paris, por exemplo. E quando você olha atentamente para isso, é isso que eles queriam. As elites certamente fizeram. Mas, novamente, como já afirmei, quando a sociopatia, quando o sociopata, você sabe, está se tornando não o acidente, não o defeito, mas a característica e o principal critério para entrar na política na Europa, o que você espera? Você tem Annalena Baerbock. Ela é uma imbecil. Ela é uma imbecil que dá uma volta de 360 graus. Você teve Liz Truss, que é uma completa cretina. Ela foi a primeira-ministra da Grã-Bretanha, que veio e disse a Lavrov que Voronezh, um território histórico russo, deveria ter sua independência. Esse é o tipo de pessoas. Eles são idiotas. E é isso que é. Você olha para Biden novamente como Solomon ou Blinken. Eles são sociopatas absolutos, sem nenhuma habilidade. Em outras palavras, o Ocidente não produziu um verdadeiro estadista desde, por mais que critiquemos ele, e muito disso corretamente, desde George Bush Sr. Tudo que veio depois disso, de Bill Clinton a você sabe W. Obama, esses não são estadistas. Essas não são pessoas que entendem de política, que entendem como o mundo funciona. Eles eram idiotas. Big Willie, ele basicamente estava traindo mulheres à torto e à direito. Sabe, e depois matando essas pessoas. Sabe, se você olhar para eles, é apenas algum tipo de depravação moral, essencialmente. Sabe, e eles não são estadistas. Eles são políticos. E sempre foram bons apenas em uma coisa: se elegerem ou reelegerem ou permanecerem dentro de seu poder político. Olhe para o Congresso dos Estados Unidos. E esse é o nível de pessoas com quem temos que lidar. Eu gostaria de perguntar muito mais sobre isso, mas tenho uma última pergunta, que se liga diretamente ao nome deste canal. A questão da neutralidade, especialmente para a Ucrânia. Algumas pessoas nos meus círculos vêm dizendo há anos, desde sempre, que a Ucrânia é o tipo padrão de espaço neutro na Europa, assim como a Áustria após a Segunda Guerra Mundial. E a Rússia, na verdade, até mesmo em seus projetos de tratados em 17 de dezembro de 2021, praticamente nomeou essa política. E desde então, desde que a guerra começou, eles disseram que a Ucrânia deve ser neutra. Então o conceito de espaços neutros e desmilitarizados, isso ainda é algo inerentemente importante na visão da Rússia sobre a geopolítica na Europa e na Ásia. Mudou. Obviamente evoluiu.
Especialmente se você notou, nem Vladimir Putin, nem qualquer outra figura política de destaque na Rússia usa mais o termo povo-irmão. Não há mais povo-irmão. O que foi cometido em termos de atrocidades pelos ucranianos, sim, será o que restar da Ucrânia. Mas só para você saber, o Sr. Narishkin convidou historiadores poloneses, húngaros e romenos para Moscou. E o Sr. Narishkin, é claro, sendo o chefe da inteligência estrangeira. Adivinha para que ele fez isso? Guess what he did it for? And they gladly accepted. To discuss their... E eles aceitaram de bom grado discutir seus territórios, que historicamente pertencem a lugares como a Polônia, que é Volínia, é claro, e a muito boa e antiga cidade polonesa de Lemberg, que conhecemos como Lwów. Então a Ucrânia está sendo dividida. E o que vai sobrar será algo na ordem de 10 milhões de pessoas, sem forças armadas viáveis, talvez uma polícia armada, e será purgada de todos os elementos nazistas, incluindo a aniquilação física. Então é isso que vai acontecer. Depois disso, será neutra. Absolutamente. Mas geralmente, uma das mentalidades das pessoas da OTAN é que você está conosco ou contra nós, certo? O espaço mental deles não contém qualquer aceitação desses espaços intermediários. A doutrina militar da Rússia contém espaços intermediários. Vamos pegar o exemplo de, talvez do outro lado, a Mongólia. O fato de a Mongólia ser um buffer conveniente com a Rússia e ser conveniente na fronteira. Isso é algo importante para o pensamento militar russo? Ou estou interpretando demais as coisas? Devemos ter em mente que hoje estamos lidando com o paradigma tecnológico de ataques de longo alcance. A Rússia pode aniquilar Bruxelas em 15 minutos e transformá-la em um estacionamento. Então aí está, tanto faz para o buffer. Não, a questão é obviamente sobre não ter uma entidade terrorista literalmente na sua fronteira. Então para a OTAN, sim, como já afirmei, você pode me citar dizendo isso sem parar por vários anos. Os Estados Unidos, ou seja, o Ocidente combinado, perderam a corrida armamentista. Eu não posso nem enfatizar o quanto eles estão atrasados militarmente. E considerando isso, se você reformular o famoso ditado de Clausewitz, de que o principal objetivo da guerra é obrigar o inimigo a fazer nossa vontade, o ditado russo para a guerra hoje é que o principal objetivo da guerra é obrigar o inimigo a fazer nossa vontade por meio da aniquilação física de suas forças armadas. E assim tem a doutrina Gerasimov, se você quiser. E não, as forças armadas da Ucrânia serão fisicamente aniquiladas. Elas serão absolutamente filtradas. E é assim que os russos veem isso hoje em dia, sabe? E sabe de uma coisa? Há enormes filas no aeroporto de Sheremetyevo porque os russos não estão deixando os ucranianos fazerem o que estavam fazendo, por exemplo, no início da operação militar especial. Sabe por quê? Porque muitos dos chamados cidadãos ucranianos que decidiram ir para a Rússia acabaram sendo ativos do GUR e estavam trabalhando com todos os tipos de organizações desagradáveis, incluindo cometer atos terroristas, como fizeram, por exemplo, recrutando pessoas que mataram o chefe deles. Então é como, sim, acabou. É diferente. E assim, de acordo com a OTAN, eles podem pensar o que quiserem, mas como Al Capone afirmou, com uma palavra gentil e uma arma, você pode ir muito mais longe do que apenas com uma palavra gentil. E os russos entenderam isso muito claramente. E eles têm os meios, que, por exemplo, o Ocidente combinado não tem. E esse é o ponto principal, equilíbrio de poder e correlação de forças e meios. Simples assim. E você tem que entender como isso se desenrola. Como as pessoas me dizem em várias ocasiões, como você viu isso? É muito fácil. Você apenas dá o quadro, e é isso. Essas conclusões surgem naturalmente do conhecimento dos principais motores, por assim dizer, todas as hélices das relações internacionais, geopolítica e coisas do tipo. E uma vez que você entende o que é equilíbrio de poder, e quando Washington entendeu isso, então, pelo menos eles começam a entender.
Sim, eu vou. Desculpe. Quero falar muito mais com você sobre o seu framework, mas acho que teremos que fazer isso em outro podcast, porque já estamos chegando à hora. Mas quero direcionar todos. Você tem um blog maravilhoso no qual você quase posta diariamente no Blogspot, e você tem seu próprio canal no YouTube. Algum outro lugar onde as pessoas deveriam ir se quiserem ler ou ouvir você? Não, basicamente é isso. No mundo anglófono, essas são as únicas duas coisas que eu tenho. Ok, vou colocar todos os links na descrição deste vídeo. E Andrei, agradeço muito por suas valiosas percepções. Obrigado. Então, um prazer.